estudo, faço parte da escola da Hellinger, né? A Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. Bert Hellinger é o grande nome das constelações familiares. E depois dos anos 80, que ele começou a desenvolver, a fazer todo o estudo e o conhecimento e também escrever sobre as constelações familiares, Bert Hellinger começou a fazer vários seminários pelo mundo e a difundir essa técnica tão incrível, né? Essa terapia breve, que nos ajuda a identificar os conflitos, a origem dos conflitos ocultos, as imagens internas que cada um de nós tem, né? Essas imagens internas eu já vou falar sobre elas, e Bert Hellinger começou a difundir isso. E depois na década de 90, quando ele começou a se relacionar com Sophie Hellinger, a Sophie foi uma dos grandes nomes, né? Uma mulher muito forte, né? Hoje nós vamos falar de mulheres fortes, né? Só que criam filhos fracos, e já vou explicar o porquê disso. O título é provocativo, mas depois a gente vai construir aí o pensamento sistêmico e vocês vão compreender, né, as dinâmicas e como curar isso, né? Sem perder a força da mulher e como criar filhos fortes também, né? Obviamente que dá para ser uma mulher forte e ter seus filhos fortes. E aí, depois que Sophie, né, se casa com Bert Hellinger, né, ela leva o conhecimento sistêmico, eles fundam a escola, a Hellinger Schule, né, que Schule é a escola em alemão, então fundam a Hellinger Schule, e aí difunde, né, hoje a Hellinger Schule tem escolas em vários lugares do mundo, né, tendo os principais polos, o Brasil é um dos principais polos, né, de estudos sistêmicos. Temos a China, que está com uma crescente importante, a própria Alemanha, a Áustria, a Espanha, o México, com um crescimento estrondoso, assim, até acho que maior que o Brasil, a Argentina, um crescimento importante também, Canadá, Estados Unidos está entrando agora, está iniciando agora, né? Os Estados Unidos está mais lento um pouco. Rússia, gigante, assim, um crescimento gigante do estudo das constelações na Rússia, ali todo o leste europeu, Ucrânia, República Tcheca, então todos aqueles países assim têm um crescimento muito grande, né? E o entendimento sistêmico e o conhecimento sistêmico tem apoiado com que as pessoas se curem, né? Se curem integralmente, porque a partir de como a gente vai se posicionando na vida e como que a gente vai curando as nossas imagens internas, curando padrões familiares também, né? A partir disso nós começamos a fazer diferente, né, na nossa vida e ter a oportunidade de ter um destino diferente. E hoje nós vamos conversar, né, sobre um assunto, né, que quando eu largo nas mídias sociais, porque ele é provocativo mesmo, ele é aquilo que Bert falava, né? Se gerou raiva no cliente, na pessoa, é porque mexeu em algo, já mexeu algo, né? Então, para isso, esse mexer em algo, né? Significa que aquilo está acontecendo realmente na pessoa. Então, quando eu largo, assim, né? Mulheres, tem uma outra frase muito forte que às vezes eu utilizo, né? Que mulheres fortes, útero fraco, né? Em alguns momentos isso mexe profundamente com as imagens internas, e essas imagens internas fazem com que as pessoas dizem, meu Deus, não é verdade, já criei filhos fortes, não sei o quê, criei 3, 4 filhos sozinha, trabalhei 3 turnos. Eu disse, pois é, não teria necessidade de trabalhar 3 turnos, né, se tivesse lugar aos homens na sua vida, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui. E aí, né, todo esse entendimento, né, sistêmico e essas imagens internas que fazem com que algumas mulheres se tornem fortes, tem sempre efeitos colaterais, digamos assim, né? Tem um efeito colateral. Tem todo conflito gera um dom, todo dom também vai ter um efeito colateral. Então, por exemplo, uma pessoa que fala demais, né, ela vai ter o efeito colateral, né? O que uma pessoa que fala demais teria de efeito colateral, né? Ela talvez não saiba ouvir as pessoas, não pare para ouvir as pessoas, né? Uma pessoa que seja muito egoísta, talvez vai ter o efeito colateral de machucar as outras pessoas, e alguns efeitos bons, que é de fazer as coisas pensar mais nela. Então, todos os nossos dons, ele tem um lado positivo e um lado negativo, né? Todos os nossos dons
possuem duas versões, né? Então, quando uma mulher se torna muito forte, ela começa a ter dons, né? Começa a ser mais realizadora, começa a ter mais força de ação, começa a ser mais forte na questão do trabalho, começa a ser muito mais forte energeticamente, né? Nas suas decisões. Então, como costuma ser uma mulher que vai ter força, principalmente na parte da execução, né? São mulheres geralmente ótimas executivas, são excelentes profissionais, independente do ramo que ela estiver atuando, ela vai ser provavelmente o destaque, vai ser a número 1, vai ser a que vai inovar, que vai expandir, né? Esses são os benefícios, né, da adaptação dos conflitos que teve lá no sistema familiar. Legal, né? O que é bom a gente segue. Só que eu tenho que falar também dos efeitos nocivos, né, desse novo padrão, desse novo comportamento, né? E isso vai existir. E aí, esses padrões nocivos são geralmente o que vai doer, que vai fazer com que essa mulher vá para o terapeuta, né? Que ela vá se curar, que ela vá se atender, que ela vá buscar compreender o que está acontecendo, né? E é isso que eu facilito a vocês aqui, né? Ajudar a compreender por que isso está acontecendo. E como sanar, né? Como sanar. Porque, obviamente, no momento que criou um padrão, né, de muita força, então, por exemplo, uma pessoa muito empática, né? Uma pessoa... eu me considero uma pessoa muito empática e muito auditiva. Sou uma pessoa que consigo me colocar facilmente no lugar das outras pessoas e sou muito auditiva, né? Então, de alguma maneira, estou na profissão certa, né? Sou um terapeuta e tenho paciência para ouvir as pessoas, né? E só que em contrapartida, né? Em contrapartida, isso aí me torna uma pessoa que às vezes não vai se posicionar ou não vai falar no momento certo, né? Provavelmente você é aquela pessoa que vai dizer, devia ter falado aquilo naquela hora, né? Que depois não adianta falar, né? Porque depois perdeu o tom, perdeu o momento, não adianta você falar, né? Perdeu o time do negócio ali, não adianta falar. Então, por exemplo, eu sou muito ouvinte, então no momento de se posicionar, talvez eu vá pecar um pouco, né? Então, a partir disso, eu tenho que aprender a me posicionar. Então, um conflito gera um dom, esse dom vai gerar outros conflitos. É mais ou menos essa ordem, né, na vida. Mas é um eterno aprendizado até a gente achar o famoso equilíbrio na vida, nas coisas, né? Então, quando as mulheres, né, e por que as mulheres primeiramente se tornam muito fortes, né? Então, na visão sistêmica, na linha sistêmica, a gente vê que tem conflitos matrizes, né? E esses conflitos matrizes vão fazer com que uma mulher se torne só forte, ou várias mulheres do sistema familiar tenham que se tornar mulheres fortes. Então, o que nós observamos, né? Então, o que faz com que uma mulher se torne forte? Principalmente a ausência masculina, né? A ausência masculina. A ausência masculina para o homem é uma coisa, e para a mulher é outra. Tá? Para o filho, o homem é uma coisa, e para a filha, a mulher é outra. A ausência masculina para a mulher é uma coisa, e para o homem é outra. Tá? Então, por exemplo, a esposa, a ausência do homem gera uma situação. Para o homem, a ausência da mulher gera outra situação. Isso aqui nós estamos falando de PET hormonal, tá? Mas esse é um assunto para uma outra live. Mas o que acontece, né? Então, nessa dinâmica, quando tem ausência masculina, a mulher automaticamente ela percebe no seu sistema, né? No seu sistema o que lhe cerca, que não tem segurança, né? Não tem proteção e está faltando a parte do servir e do buscar o sustento da casa. Por isso que mulheres fortes se tornam altamente executivas, altamente executoras. Porque no momento em que falta o homem, que ela sente essa falta do homem, ela vai com tudo para a força do trabalho. Ela vai com tudo para a força do trabalho. Então, a partir desse movimento, dessa dinâmica, ela foi para a força do trabalho. Executora, né? Tem noção, vai, faz, realiza, ganha dinheiro. Show. Essa adaptação, digamos, positiva, que aconteceu ali pela ausência do homem, provavelmente do pai, ou se a mãe já teve ausência do pai, também pode acontecer isso. Só que daí, o que acontece? Quando ela começa a se relacionar, né, ela vai buscar um outro homem, ela vai ter um padrão, né, um padrão interno de
não precisar do homem. Por mais que ela diga, não, quero me relacionar, quero ter alguém, quero me casar, quero ter filhos, estou apaixonada por alguém, ela vai ter esse padrão de não precisar dos homens. Esse é um padrão interno, é um padrão adaptativo, né? É um padrão de sobrevivência. Foi a maneira que ela encontrou de sobreviver ao trauma familiar ou ao conflito familiar de um homem se tornar ausente. E ele pode se tornar ausente de várias maneiras, tá? Um homem pode ser, o pai pode ser ausente fisicamente, né? Pode se tornar ausente, que também é fisicamente, indo para um outro casamento. Pode se tornar ausente trabalhando demais, que também é fisicamente. Pode se tornar ausente fisicamente falecendo, num acidente trágico, por exemplo, tá? E pode se tornar ausente mesmo estando fisicamente presente, tá? Mas quando é muito julgado, né? A pessoa quer afastar, eu não quero esse pai perto de mim, não quero esse pai perto de mim. E a partir disso, essa mulher forte, né, ela vai para a vida, ela vai querer ir para a vida, vai dizer assim, nossa, eu quero me relacionar, quero encontrar um homem e tal. Só que como ela teve um padrão adaptativo, ela vai se tornar uma mulher que vai ser de opiniões fortes, uma pessoa que não vai aceitar qualquer coisa, uma pessoa que vai ter um sistema racional muito mais forte do que um sistema amoroso e compreensivo. Ela vai ter um sistema mais duro, mais rígido, né? Muito mais rígido, será uma pessoa muito mais rígida. E aí, esta pessoa muito mais rígida, né, terá dificuldades, né? Toda pessoa rígida terá mais dificuldades da expressão do amor. Terá muito mais dificuldade de expressar o amor, de expressar o sentimento interno, que é a grande virtude feminina. Uma grande virtude feminina, ou digamos, a grande força feminina, é a expressão total do amor. É a expressão profunda do amor. E aí, como ela se torna mais masculina por questão de necessidade, ela vai ter dificuldades de relacionamento. No que, no geral, né, o sistema ele é sábio, né? O sistema ele é sábio. Então, o que, no geral, essa mulher que vai procurar homens mais fortes, né, que se torna uma mulher mais forte, o que ela vai procurar? Né? Ela quer um homem mais forte, né? Todas querem, né? Todas as mulheres querem homens fortes ao lado. Só que o que ela vai encontrar? Homens mais fracos, né? Homens mais fracos. O que a gente diz mais fraco, né? Às vezes não tem nada a ver com força física, mas o que tem, né? O que tem aí é força de vida, força de ação, força de sustentação na vida. São homens que, de alguma maneira, às vezes estão até mesmo se retirando da família. Às vezes esse homem trabalha, ganha o dinheiro dele, trabalha, sustenta a casa, não tem problema nenhum. Só que mesmo assim, ele não tem uma sustentação energética naquela família. Aquela família sempre está instável, nunca tem uma força, parece que sempre está na corda bamba, parece que sempre está caindo. E sempre quando estamos na corda bamba, né, se você caminhar, já caminhou por aquela ponte que mexe, não sei o nome daquela ponte, né? Pinguela, né? Aquelas pinguelas, assim. E tem a ponte rígida, né? A ponte firme. Então, você caminha muito mais rápido pela ponte firme do que por uma pinguela, né? Na vida. Então, se você se relaciona, seus relacionamentos estão sempre numa pinguela, obviamente, pode ser que dure, mas demora mais, né? A acontecer as coisas. E aí, esta mulher, ela vai se relacionar geralmente com homens mais fracos. Com homens mais fracos. E aí, este homem mais fraco, o que ele vai acontecer, né? Vamos supor, se casa e tem filhos. E aí, vamos gerar... E parece que a natureza é louca, gente. Parece que a natureza... Claro que obviamente, é 50%, né? Toda vez que tem um filho. Mas, geralmente, mulheres fortes, se olhar, vai ter filho homem. Aí, ela tem um filho homem. E aí que começa a doer o negócio. Né? Aí que começa a doer o negócio. Por que começa a doer o negócio? Porque ela olha para o pai, né, para os irmãos, para os homens da família e vê, não, são homens fracos, né, ou teve um destino difícil. E aí ela olha para o marido, como ela não precisa dos homens, né, o que ela vai observar mais? Isso é imagem interna, tá, gente? O que ela vai enxergar mais? Os defeitos do homem do que as qualidades. Então, tem um defeito e tem uma qualidade. O que ela vai dar mais foco
é no defeito, né? Nesse movimento aqui, no defeito. E aí, quando ela vai ter um filho homem, ela vai olhar o quê? Para as qualidades do filho, né? Para as virtudes do filho. Vai dizer, meu filhinho, né? Só que este filho, né, o filho homem, tem uma lealdade a quem? Aos homens do sistema familiar. E aí que começa a confusão sistêmica, digamos assim. Que começa o drama sistêmico. Ela não vai, né? Ela não vai enxergar o filho dela como os outros homens são. E aí, só que ele vai se tornar igual aos outros homens, igual ao marido, igual ao pai, igual ao homem, ao masculino rejeitado, ao masculino excluído. Ele vai se tornar uma repetição. Isso é uma lei da vida, uma lei sistêmica que a gente chama de pertencimento. Quando excluímos o masculino, né, os outros homens, por lealdade, também vão se excluir. Percebe? Então, nesse movimento, o filho também vai se excluir da vida, da força masculina, porque ele não quer ser melhor do que o pai. Ele não quer ser melhor do que o outro homem. E talvez ele até tente, mas ele vai ter muitas dificuldades na sua vida. Vai encontrar muitas dificuldades na sua vida. Pode ser que ele se torne um homem dócil, pode ser que ele se torne um filho muito carinhoso, pode ser que ele se torne um filho muito amado, pode ser que ele se torne um filho que vai ser perfeito, né? Só que isso não vai sustentá-lo. E aí eu atendo filhos de mães fortes em todas as idades, né? Valeu, Marivaldo, um abraço, tudo de bom. Então, nós vamos ver em todas as fases, né? Homens que são filhos de mães fortes, né? A gente vê em todas as fases, todas as idades. E geralmente, né, se ela não retomar, né, a inclusão, se não fizer a inclusão do masculino dela, que aí é o próprio pai, se não fizer a inclusão deste masculino, os filhos, por lealdade a esse masculino ferido, vão também se tornar homens fracos. E aí esta repetição se desencadeia. E aí, aonde que começa a repetir? Este homem fraco talvez vá se casar com outra mulher, e aí, como ele é um homem fraco, né, sistemicamente, energeticamente um homem fraco, ele pode estar buscando várias compensações, né, várias e várias compensações. Às vezes ele não vai ganhar dinheiro para honrar esses homens fracos da família. Às vezes ele vai ter os mesmos vícios do que os homens fracos para honrar esses homens da família. Às vezes ele vai ter o mesmo comportamento de traições para honrar aqueles homens excluídos da família. Às vezes ele vai honrar energeticamente, né? Não tendo força de ação, de atitude, não vai ter força de execução. Às vezes ele vai honrar também, né, se envolvendo com várias mulheres, com outras mulheres, para tentar ressignificar a sua força, buscar a sua força interna. E dentro destas dinâmicas, né, da dinâmica mãe e filho, né, da dinâmica mãe e filho, há uma construção de personalidade muito grande. Há uma construção de força muito grande. Muitos homens que eu atendo, às vezes eu vejo que eles foram criados por mulheres fortes, ou tiveram um pai fortemente excluído. E esse pai fortemente excluído faz com que ele não tenha uma sustentação energética na sua família, uma sustentação energética nos seus bens financeiros. Às vezes não é tudo junto, tá? Às vezes é uma parte, tá? Ou sustentação energética na sua própria vida. Então, vi de homens com depressão, vi de homens com ansiedade, com pânico, homens que têm pensamentos suicidas, e até mesmo homens que vêm a cometer suicídio, né? Então, isso é tão grave, tão sério, que nós observamos hoje, de cada 10 suicídios, 8 são homens, né? Porque a força masculina está afetada profundamente. E aí você pode estar se perguntando, né? Eu vi que muitas mulheres disseram, nossa, essa live parece para mim, essa live parece para mim, essa live parece para mim e tal. Aí, o que a gente encontra aqui, né? Como
como sanar isso, né? Como a gente vai solucionar essa fase, né? Ou como vamos solucionar isso. E aqui existem dinâmicas sistêmicas específicas, existem movimentos sistêmicos específicos. Então, no curso Leis da Vida, eu trabalho várias e várias dinâmicas. Eu passo também aqui para os meus constelantes, né, para os meus clientes, quando vão buscar esses atendimentos, também a gente faz dinâmicas sistêmicas. Precisa de uma dinâmica sistêmica, há necessidade de fazer movimentos de reconhecimento e movimentos profundos de inclusão, desculpa, movimentos profundos de inclusão ao masculino, tá? Então, esses movimentos profundos de inclusão precisa de uma dinâmica, de um campo sistêmico que se arma para que aconteça, tá? E aqui a gente vai para a parte mais, digamos assim, mais forte da constelação, para a dinâmica mais forte do alinhamento do coração para coração. Porque não é só uma mudança comportamental. A mudança comportamental ajuda bastante, bastante. Só que precisa também haver uma mudança aqui, uma mudança no coração, uma mudança no sentimento, no sentir. Esta mudança interna no sentir. E aqui, muitas vezes, sozinho a gente não consegue. Sozinho nós não conseguimos quebrar esse padrão. Sozinhos, às vezes a gente não consegue. Às vezes vocês me ouvem aqui, isso já tenho certeza que traz muita consciência. Muitas pessoas já conseguem ampliar aqui a consciência e buscar autocura, mas em alguns momentos nós precisamos de dinâmicas profundas aqui, para identificar exatamente qual o ponto que está te afastando dessa força masculina. De aceitar esse homem, de aceitar esse pai como é. Geralmente existe um ponto. Geralmente tem ali algo que travou. E quando trava, né, a sua vida trava junto. A Claudina traz algo aqui. Meu marido é filho de uma mulher forte. E ele também é muito forte. O que acontece, né? Esta mulher forte, provavelmente, ela respeita muito o lugar do pai, né, do seu marido, entende? Então, ela obteve êxito. O que é respeitar a força do pai? Provavelmente ela respeitou muito a força do pai. Se você me disser assim, não, o meu sogro, né, o pai dele é muito excluído, tem algo aí que ele não sustenta energeticamente. Tem algo que o seu marido não sustenta energeticamente. Tenho certeza absoluta. Ou é no dinheiro, ou é no relacionamento, ou é na saúde. Tá? Na saúde dele daí. Tem algo que vai afetar aí. Tá? Então, por isso que a gente fala das 3 esferas da vida. Tá? Eu atendi essa semana um homem muito forte. Que se casou, tem a sua família, tem seu trabalho, ganha bastante dinheiro. E se a gente pedir para a mulher dele, ele é forte. Mas quando a gente foi ver, ele tem um grave problema de saúde. Tem muitas dores, tá? Então, se a sua sogra respeita muito o seu sogro e mantém a força, né, desse homem na vida do seu marido, ele sim, vai se manter forte. Só que se você perceber algumas dinâmicas, se não for bem isso, perceba uma das dinâmicas aí que tem que estar enroscada, vai estar enroscada, de certeza absoluta. De certeza absoluta. Tá? Então, o grande movimento sistêmico é do coração, de realmente a mulher, né, que é uma mulher forte, ela teve que se adaptar a isso por questão conflitual, né, por questão biológica, nós somos sobreviventes, né, não é quem sabe viver mais, mas é quem se adapta melhor à situação que vive, então nós temos as adaptações, e essas adaptações nos trazem consequências. E estas consequências nos trazem os problemas atuais que são hoje, né? Que é os problemas que a gente reclama. Então, como que quebra esse ciclo, esse padrão? Nós precisamos lá naquele movimento anterior, lá onde que houve a interrupção do fluxo e cortar, né? E cortar.
ou ressignificar. Então, a constelação consegue, porque o entendimento sistêmico, para vocês que estão aí já conhecendo mais sobre a visão sistêmica, na visão sistêmica nós entendemos e vemos que a constelação ela é atemporal, né? Então, a vida é atemporal. Então, ter esse movimento atemporal, esse entendimento atemporal, significa que um conflito ou uma exclusão que foi lá 30 anos atrás, continua atuando no seu sistema, e vai atuar enquanto aquilo não for resolvido. Enquanto aquilo não for sanado, ele vai continuar atuando. Então, quando nós vamos lá para o movimento atemporal, buscar aí no nosso histórico, buscar nas nossas... porque nós não herdamos apenas as questões, só a cor dos olhos, só o formato da cabeça, né, o biotipo corporal. Nós herdamos também os conflitos dos nossos ancestrais e herdamos também os conflitos que cercam eles. Até o nosso próprio corpo se forma frente aos conflitos que cada um de nós vivencia. Por isso que tem pessoas que, por exemplo, são super magras e não engordam, né? Porque tem já uma rejeição consciente ou inconsciente lá no útero da mãe. Então, por exemplo, né? Então, nesses movimentos, a gente precisa buscar este conflito, né? Voltar àquele tempo, voltar àquela imagem, para daí sim sanar aquela imagem. Eu tive uma mãe forte, uma avó forte, e estou trabalhando isso em mim. Ok, pode ser forte também, mas pode começar a dar espaço aos homens, né? Para que tenha homens... para que possua homens fortes também no sistema. Porque o que acontece? Mulheres fortes também reclamam muito de não encontrar relacionamento, né? De não conseguir se sustentar ou segurar um relacionamento. Geralmente, quando elas encontram um homem forte, fica difícil dele ficar. E quando elas encontram homens fracos, ela começa a criticá-lo demais. Esse pode ficar, mas geralmente ela critica demais. Geralmente se deita mais, né? Se deita mais. São essas as dinâmicas. Gente, me conta aí quais as percepções que você teve na live de hoje, né? Como que você pode e como você pode curar, né? Isso acompanhando o nosso trabalho, acompanhando aí, seja nossos cursos, nossos atendimentos aí, né? Então, semana que vem nós vamos iniciar aí mais jornadas aí, equilíbrio, né? Muito equilíbrio, as pessoas colocam. Quais os pensamentos aí, quais as percepções que teve na live de hoje? Por que mulheres se tornam fortes, né? Porque elas vão para o masculino, mas elas têm uma força que perde a mão, né? Uma força agressiva, tá? Que faz com que elas se tornem muito, muito fortes no trabalho, mas fracas na parte feminina. Fraca na sua parte feminina. Então, a força masculina e feminina está no seu lugar. O homem no lugar de homem, mulher no lugar de mulher. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, marido no lugar de marido, esposa no lugar de esposa. Tudo é uma troca, né? Não existe um lugar melhor que o outro. Amigo no lugar de amigo, né? Irmão mais velho no lugar de irmão mais velho, irmão mais novo no lugar de irmão mais novo. Tudo existe uma ordem. Quando nós saímos dessa ordem, quando nós afetamos essa ordem, a partir disso, nos tornamos fracos. Para você ter uma ideia, uma metáfora que eu utilizo, né? Você se sente melhor dirigindo o teu carro ou o carro do vizinho? Provavelmente você se sente melhor dirigindo o teu carro, né? Que está mais tempo com você conhece mais, você se sente mais livre, mais tranquilo. Se você pegou o carro do vizinho emprestado, já tem que ajeitar o banco, já tem que mexer, já tem que tentar se ajustar lá, né? E vai talvez dirigir mais devagar, ou talvez vai ter dificuldade com o câmbio, vai ter dificuldade com a direção, né? Talvez seja uma outra marca totalmente diferente de veículo. Então, quando nós estamos no nosso lugar, estamos mais alinhados com a nossa força, muito mais alinhados. Tá? Então, os nossos lugares de força, tá? Muito, muito bacana a tua pergunta aí. E para quem está passando aí por um momento difícil, né, talvez no relacionamento, né, o equilíbrio emocional, é importante que ambos evoluam, né? A gente conversava muito, eu e a ele, né? Como curar, né? Ambos evoluindo.
né? Ambos evoluindo, identificando as dinâmicas que estão adoecendo, as dinâmicas que estão afetando, as dinâmicas familiares que cada um traz, né? As imagens familiares que cada um de nós trazemos, né? E sempre a gente busca a solução dos conflitos, né? O nosso inconsciente, a nossa alma sempre está buscando a solução do conflito. Como que ela faz isso? Evitando? Não. Ela busca encontrando mesmo o conflito. Então, muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que vão despertar aquele conflito que precisa ser sanado em você, tá? Sanado em você. Então, quando a gente, na primeira dinâmica, pode ser que essa pessoa que esteja contigo esteja acordando aqueles conflitos que precisam ser sanados. Quando os dois curam, né, o conflito, seja um ou outro, geralmente é dois conflitos, conflito X e Y, que um ataca o outro, né, um faz com que o outro reaja, aí quando sana aqui, esse relacionamento pode se tornar um relacionamento de amor e de troca, né, daí um relacionamento de vida, né, de caminhar com a vida, para a vida. Gratidão a todos, um grande abraço e até mais.